Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao canal da Monografia Perfeita e hoje nós vamos falar sobre apresentação de TCC. Muitos alunos estão nos enviando mensagens preocupados em relação a como fazer a apresentação do TCC, então eu vou dar algumas dicas para você que está um pouco ansioso ou ansiosa. Bem, a apresentação do TCC sempre é muito importante, porque é uma forma de você sintetizar e expor para a banca examinadora toda a sua pesquisa e às vezes até clarificar, porque como você desenvolveu, escreveu o trabalho, o seu trabalho acadêmico, depois de dar um tempo, as coisas também ficam mais claras na sua cabeça, então fica também mais fácil de expor. E sustentar verbalmente, oralmente, sempre dá um reforço para aquilo que você desenvolveu ao longo do semestre para a elaboração do seu trabalho acadêmico, seu TCC, seu artigo para TCC ou dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Mas sempre é muito importante você verificar com o seu orientador ou orientadora se haverá o prazo, né, geralmente fornecido para os estudantes para apresentação, porque às vezes existem muitas bancas e acaba se estabelecendo que não haverá apresentação para qualquer estudante. Então, uma semana antes, o que eu indico é que você escreva para o seu orientador ou orientadora se você poderá apresentar o TCC, para preparar os slides e preparar a sua apresentação. Se eles falarem ok, perfeito, vai ser em torno do que? De 10 a 15 minutos, é o que se costuma fornecer, né? Numa tese de doutorado costuma-se dar um tempo até maior, mas num TCC geralmente 10, 15 minutos. O importante é você ser sucinto, sucinta. Não fale muito a ponto dos examinadores, os membros da banca se perderem. Seja objetiva, seja direta, mostre exatamente qual foi a sua pesquisa realizada. Então, o que você vai apresentar? Você primeiro fala sobre o tema e a delimitação, falando o que você escolheu para desenvolver na sua pesquisa e o que você não escolheu. É o momento certo. Esse primeiro passo da sua apresentação é aquele momento que você vai falar, olha, eu não trabalhei com isso por quê? Né? Então, dentro daquele seu tema e a delimitação do tema, existem várias possibilidades de abordagem. E é importante que na apresentação você fale qual foi a abordagem que você escolheu. Bem, além disso, você vai falar sobre o problema-chave, você vai apresentar os objetivos, a metodologia, os métodos empregados e os resultados obtidos. É exatamente isso que os resultados, a conclusão do seu trabalho. É exatamente isso que você deve focar na sua apresentação. Deixe um slide para cada um desses temas, né? Então, tema geral, escolha e delimitação do tema, falando sobre as suas escolhas realizadas, problema-chave da sua pesquisa, se tiver hipóteses de pesquisa, métodos, metodologias, objetivos e resultados, ok? Pode ser nessa ordem que eu acabei de falar. E, claro, antes de mais nada, que eu até pulei esse ponto, mas é muito importante, você deve cumprimentar os integrantes da banca. Então, primeiramente, falar o seu bom dia, boa tarde ou boa noite para aqueles que estão integrando a banca, para aqueles que estão ouvindo ou que estão acompanhando a sua banca, ok? Então, isso também é muito importante, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos aqui presentes e aí você começa, né? É mais educado, é mais respeitoso. E ao finalizar, você fala, bem, então os resultados obtidos foram tais, a conclusão da pesquisa foram tais, e agora eu devolvo a palavra para o meu orientador, para a minha orientadora, aí você fala o nome, né? Para a arguição, agradeço a atenção de todos. Então aí você termina assim. Por quê? Porque aí você já fala que finalizou, você devolve a sua palavra para o seu orientador e orientadora e nunca responda antes da palavra ser dada para você. Então, existe essa dinâmica de arguição que
o seu orientador, a sua orientadora, que vai presidir a banca de arguição, é que vai falar o momento que você pode responder. Então, o arguidor, um dos integrantes da banca, fez uma pergunta, você espera o seu orientador falar, agora você pode responder. Às vezes, o próprio arguidor vai falar, olha, eu vou fazer a pergunta, você responde, faço a pergunta, você responde. Ou alguns preferem fazer todas as perguntas e você responder na ordem em que foram apresentadas essas perguntas. Por isso que é sempre bom ter um caderno de anotação, ou abrir uma nota, né, no computador, deixar aberto. Por quê? Porque a maior parte, eu mesma tenho esse hábito de preferir falar logo todas as perguntas, todos os questionamentos do TCC. Eu falo pelas páginas e geralmente os integrantes da banca falam dessa forma, e aí o estudante fica livre para, às vezes, até responder em outra ordem, né, o que for melhor para poder satisfazer as perguntas que foram realizadas. Então, é por isso que é bom anotar, né? Ter algo para anotar, porque só depender da sua memória, né? Ainda mais nesse momento tenso, é muito complicado. Mantenha sempre um copo de água, algo perto, exatamente para você ter mais calma, tranquilidade. Às vezes falha a voz, então também isso é muito importante nesse momento de apresentação. Quando você faz a apresentação, principalmente quando é presencial, né, nesse momento de pandemia é mais difícil, mas quando é presencial, busque segurar sempre uma caneta, alguma coisa. Às vezes tem alguns estudantes que têm até aquele laser para apontar os slides, porque fica melhor, porque muitos estudantes ficam sem saber onde colocar a mão, né? Ou se estão sentados numa carteira, eles simplesmente colocam a mão em cima. Então, fica melhor para a dinamicidade, mostra um pouco mais de tranquilidade e até você se sentirá mais seguro ou segura se você estiver segurando uma caneta, um laser, alguma coisa na hora que você falar. Evite gesticular demais, né? Porque isso também mostra muito nervosismo. E claro, eu falo isso porque exatamente a expressão corpórea, né, permite que a gente também saiba se o estudante está seguro ou segura em relação à pesquisa desenvolvida. Então é muito importante também a apresentação nesse momento, que é a última fase, né, porque vai ser arguído, vai ser analisado o seu TCC e nesse momento vai ser dado o resultado final. Bem, quando for deliberar, os integrantes da banca pedem para que todos se retirem. Se for online, geralmente é aberta uma outra sala para que sejam deliberados. E é claro, nas palavras finais, quando são devolvidas antes do encerramento da banca, geralmente é aberto para que você faça suas últimas considerações, e essas considerações são agradecimentos ao seu orientador, orientadora, que te ajudaram, aos integrantes da banca, pelas excelentes perguntas, pelas reflexões e apontamentos que você fez. Sempre falar todas as correções ortográficas, você falar sim, providenciarei essa revisão, que geralmente as universidades, as faculdades fornecem um prazo de 60 dias para correções necessárias antes do depósito final do seu trabalho de conclusão de curso. Então é muito importante mostrar que você tem atenção, que você quer entregar o melhor trabalho possível, que você fará as correções apontadas pelos integrantes da banca e agradecê-los. Então, essa seria a sua finalização antes da deliberação. É muito importante demonstrar, né, esse respeito àqueles que estão dedicando seu tempo, não só para analisar e ler, como arguir o seu TCC. E também eu sempre acho que é muito importante esse momento para o estudante, porque também é um momento de poder dialogar com outros especialistas, não só com o seu orientador e orientadora, sobre o tema. Claro que ao longo do desenvolvimento da sua pesquisa você entra em contato com outros pesquisadores, faz perguntas, mas na arguição é dedicado aquele momento só para você, né? Então é muito importante, né? Principalmente tendo essa pesquisa impacto na sua profissão, na sua carreira, tanto acadêmica como em outros setores, né, no setor privado, etc. Sempre é muito importante esse momento, então faça todas as anotações, sempre isso é muito interessante.
Bem, alguns estudantes podem pensar, mas eu posso gravar. Geralmente, por exemplo, quando é online, são gravadas e você tem à disposição as gravações, mas para gravar um áudio você precisa sempre solicitar a todos que estejam de acordo, a todos os ali presentes, os que vão arguir, né? Você não pode simplesmente ligar o gravador do seu celular, ok? Você precisa comunicar, é questão até de educação. Bem, sempre as arguições, as bancas, elas são públicas, por isso outras pessoas, mesmo aqueles que não são convidados, podem participar, e isso é muito importante, por isso que nós temos o hábito de deixar a porta aberta para que o ato seja público. Isso também é muito importante para a validação do seu TCC. E bem, pessoal, essas são as dicas principais que eu gostaria de ressaltar. Aqueles que estão neste momento acadêmico desejam uma boa arguição, uma boa sorte e tranquilidade, que é o principal para que você lembre das respostas, porque você sabe a resposta de tudo, se você pesquisou da forma correta, como a gente fala aqui no canal da Monografia Perfeita. A questão é ter a tranquilidade para poder apresentar tudo aquilo que está consubstanciado no seu trabalho acadêmico. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Como sempre peço, se gostaram, curtam, comentem, compartilhem. Para nós aqui da Monografia Perfeita é muito importante saber a sua opinião. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.